arrasando minhas Coca-Colas, olá! Pois bem, estou aqui agora com vocês na pintura de Rafael, chamado Escola de Atenas. Aqui estão os filósofos que compõem a Escola de Atenas, os filósofos gregos, os grandes nomes que nós tivemos da filosofia. Mas, se vocês me permitem, eu vou pedir licença para que eu possa continuar essa aula. Até mais. Obrigado, pessoal. Valeu. Pois bem, hoje eu quero falar com vocês sobre o estoicismo. Estoicismo que vem da palavra grega stoa, que nada mais é do que o pórtico, esse ambiente que nós nos encontramos aqui. Isso é o pórtico, o stoa. Zenão de Cício, não sendo ateniense, ele não tinha então o direito a um prédio em Atenas, para que ele pudesse criar a sua escola. Então, ele começou a dar os seus ensinamentos, a praticar a sua filosofia e a ensiná-la exatamente neste ambiente, no pórtico, no stoa, por isso estoicismo. Observem só, para o estoicista, a filosofia ela é uma arte de viver, é o bem viver, é o viver de forma mais prazerosa e menos sofrida. Pois bem, por causa de estarem abertos aos ensinamentos, os estoicos acreditavam que o diálogo, a discussão, a abertura ao diálogo tinha que fazer parte do seu dia a dia, uma vez que eles estavam em busca do bem viver. Por isso, o estoicismo, ao decorrer do tempo, ele vai sofrer muitas mudanças nas suas características originais. Observem que o estoicismo ele é dividido em 3 períodos. O primeiro período, que é a antiga Estoa, com Zenão de Cício, Cleanto de Assos e Crisipo de Soli. Observe que vai do século 3 ao século 2 a.C. Depois nós temos a Média Estoa, que é com Panécio e Posidônio, que vai do século 2 ao século 1 a.C. E por fim, a Nova Estoa, que vai de Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, do século 1 do ano de Cristo, até hoje se praticado o estoicismo. Ele não acabou. Por quê? Porque o cristianismo absolveu o estoicismo. Por isso, o estoicismo não chegou ao fim. Pois bem, para falar de estoicismo, nós temos que lembrar que eles dividiram a filosofia em 3 partes, como se divide um pomar. Observem, para os estoicos, a lógica filosófica é o muro do pomar, é a cerca, é aquilo que limita a área a ser conhecida. Por isso, os muros do pomar são comparados à lógica. As árvores são a física, que é a estrutura fundamental do pomar. É a estrutura fundamental, a física, para a filosofia, que é a base da sensação, a base do conhecimento, e nós vamos falar sobre o conhecimento cataléptico, que é uma representação mental do ser. E o terceiro são os frutos, que nada mais são do que a ética. Os frutos são aquilo ao que visa o pomar. Todos que plantam um pomar, plantam pensando no fruto. Pois bem, a filosofia estoica, ela então divide a filosofia em 3 partes, o muro, as árvores e os frutos, sendo a lógica, a física e a ética. A filosofia estoica, ela visa a ética, que nada mais é do que o bem viver. Ok? Sendo assim, vamos falar da lógica estoica. A lógica estoica, na verdade, ela não depende só do sentir. Não é você captar o conhecimento, captar os objetos pelos sentidos apenas, mas é um consentir. Você, ao perceber, ao captar a imagem, o som, o que quer que seja, por meio dos 5 sentidos, tato, visão, audição, olfato e paladar, você deve
consentir, você deve aceitar ou não esse conhecimento. Quando você aceita esse conhecimento, os estoicos chamam de catalepsis, ou seja, você cria uma representação desses objetos. Observe uma coisa, não tem como você observar um objeto e colocá-lo na sua cabeça, mas tem como você observar o objeto, criar uma representação mental na sua memória, na sua mente, sendo isso uma ideia. Por isso, catalepsis. Se você não aceita a percepção, então é uma acatalepsis, ok? A representação cataléptica, então, é um único critério ou garantia de verdade. Você aceita, é verdade. Se você não aceitou, você não cria essa representação, não é verdade. Por isso que, observem só, o objeto se apresenta aos nossos sentidos e gera a sensação, que por sua vez gera a representação. Não sendo consentida pela razão, então nós temos as prolepses, que são noções inatas da verdade. Nós já nascemos com certas noções de verdade, segundo os estoicos. Isso se torna uma representação acataléptica, sendo consentida pela razão, como eu já disse, se torna uma representação cataléptica, que gera o que nós chamamos de conceito. Ok? Muito obrigado. Eu volto agora na próxima aula com a parte do estoicismo, falando da física e da ética. Um grande abraço e até mais.